Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou Laudelino de Oliveira Lima e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é advogado, professor, pastor, jornalista e olhando a rede social, ele é o terror da esquerda ali na região, nas redes. Eu fiquei fã logo de cara. Seja bem-vindo, professor João Alberto. Bom, eu que agradeço a oportunidade, estamos aí para contribuir e dizer que para mim é uma honra. Já tive um contato com a Bárbara também anteriormente, muito bom, a contribuição excelente que vocês dão para essa nação que está sedenta, né, desse conhecimento. Vamos colaborar. É verdade. E a gente sempre começa o podcast com perguntas no sentido de que o pessoal possa conhecer e saber quem é essa pessoa que está com a gente aqui hoje, né? Então, fala um pouquinho da sua família, quer dizer, seus pais, antes de você, de onde que a família veio, né? E aí do nosso pequeno convidado, infância e tal. Por aí depois a gente entra nos assuntos. Conta um pouquinho aí sobre a vida da família. Perfeito. Bom, meu nome é João Alberto, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, aqui no Nordeste, e meu pai é natural de Santa Luzia, no interior da Paraíba, e minha mãe de Rio Tinto. Nessa trajetória, tenho duas filhas, dois netos e, como você falou no início do programa, tenho essa minha, vamos dizer assim, a minha profissão, ela é bem eclética, né? Eu sou advogado, sou pastor batista, sou jornalista, sou professor. Em especial, no que se refere a professor, Deus me deu o privilégio de ser professor desde a antiga quinta série ginasial. Quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano do antigo ensino médio, que na época era científico, intensivo, extensivo, curso preparatório para vestibular, curso preparatório para concurso público, graduação e pós-graduação. Então, nessa minha trajetória, eu estou sempre muito vinculado à sala de aula, inclusive na família. Nós temos vários parentes que são professores. Eu creio que acabou juntando todo esse mix e quem está aqui no Nordeste, vamos dizer assim, está degustando uma experiência bem diferente nessa nova realidade do nosso país. Perfeito. Como professor, o que você enxerga hoje como virtudes e vícios das escolas brasileiras? Sinceramente, eu não vejo virtudes. Talvez as escolas particulares, as escolas privadas, né, os empreendedores que estão à frente dessas escolas sejam heróis. Mas nós temos vamos dizer assim, um financiamento, temos os grandes magnatas da rede privada. Eu vou evitar citar nomes para evitar algum strike, alguma coisa desse tipo. Mas nós sabemos que existe essa influência. É extremamente negativa. No que se refere à educação pública, não tem nada de bom. É o patrono da educação, Paulo Freire, que é um vitimista, o pai da pedagogia do oprimido, ainda está na quarta camada das duas camadas da personalidade, ensinada por Olavo de Carvalho, e cria apenas vitimistas, pessoas fracassadas, com a índole fraca, com a síndrome de vira-lata, um pouco de síndrome de Peter Pan. Então, a educação hoje clama, a educação hoje sangra, e eu creio que a médio e longo prazo, a única possibilidade de reversão favorável ao nosso país é por intermédio da educação. Não existe outro caminho. Não é tão rápido, mas é um caminho a ser seguido. Aí, nessa sua carreira educacional, né, eu soube que o senhor esteve no CONAI, e a gente já vai falar do CONAI, né? E a minha curiosidade agora é como que da sala de aula o senhor foi escolhido para participar do CONAI. Perfeito. Eu sou vice-coordenador nacional da Marcha da Família e também sou vice-coordenador nacional da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Tenho, aqui na Paraíba, represento a Confenapaz, a Federação Brasileira de Pais de Alunos. E aí eu fui alçado pelo doutor Reginaldo para representar a Confenapaz junto à CONAI. Eu creio que é importante a gente pontuar o seguinte: o Ministério da Educação, que
para quem assistiu aquela trilogia Pata Educadora do Brasil Paralelo, você sabe que o Ministério da Educação é a grande caixa preta do nosso país. Eu diria a caixa de Pandora, não uma caixa preta, a caixa de Pandora. E a CONAI, na verdade, é uma criação do Ministério da Educação dentro de um processo de marxismo cultural, né, de gramscismo, porque você tem... A CONAI são as Conferências Nacionais de Educação. E tem os representantes, são 50 entidades que fazem parte da CONAI. Quais são essas entidades? Uma delas é a Confenapaz, que eu sou delegado aqui na Paraíba e fui convidado para participar. Mas nós temos, por exemplo, o MST, como uma das entidades que falam sobre educação e plano de educação no nosso país. Nós temos a CUT, nós temos a UNE e nós temos a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, etc. Então, só para ficar bem claro para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, é que o Plano Nacional de Educação, que é elaborado para os próximos 10 anos, 2024 a 2034, tem como colaboradores na sua elaboração o MST, a UNE, a CUT e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais. Então, eu fui alçado para a CONAI pela Confenapaz, mas o que nós vimos lá não foi um evento de educação. Foi um investimento de 12 milhões de reais para juntar as militâncias de esquerda de todo o Brasil para engendrar um plano de aliciamento das crianças desde o ensino infantil até o ensino superior. Aliciamento em que sentido? Formação de militantes comunistas desde o berço. Foi isso que eu vi, foi isso que eu gravei lá, porque como jornalista eu poderia gravar sim, e foi isso que nós publicamos nas redes sociais. Perfeito. Ou seja, o MEC que tem, assim, até para o pessoal se posicionar aí na nossa audiência, da família Te Atualizei, o Brasil tem 600 mil funcionários públicos no governo federal. O MEC tem 300 mil. Metade do funcionalismo público está no MEC. Ou seja, quando o professor disse que o MEC é essa grande caixa de Pandora, é mesmo. É mesmo. 300 mil pessoas ali, eles não fazem gestão de uma única escola. É só construindo meios de domínio político. Porque como essa turma que o professor citou muito bem, eles não são muito afeitos a crescei-vos e multiplicai-vos, né? Não, E eles têm que doutrinar os filhos de alguém, já que eles não fazem, tem que doutrinar os nossos filhos. Então, a minha percepção da CONAI, quando eu vi os vídeos, inclusive um vídeo lá do professor, que é um grande teatro. exato. Tanto que o documento original que chegou para ser debatido foi adiante para a próxima etapa sem muita alteração. Então, Exatamente. Existem foi uns um grande detalhes, teatro. Você teve essa percepção também, né? tem uns detalhes aí que você foi falando, né, na sua inteligente fala e lúcida fala, e eu fui tendo os flashes do que a gente viu lá. Fica à Ora, vontade. o Ministério da Educação, todos nós sabemos, a tradição do Ministério da Educação é ser liderado por uma pessoa como a Haddad, que deve ser formada em ciências ocultas e letras apagadas. Depois você tem como ministro da Educação Camilo Santana, que é a tradição da educação do estado do Ceará, que é aqui no meu Nordeste, fraquíssimo, fraquíssimo. Agora, o documento de referência inicial, ele tinha 179 páginas. No eixo 2, na página 58, no ponto 266, ele quer simplesmente acabar com a escola católica, a escola evangélica, a escola cívico-militar, o homeschooling. Então, você não tem um documento de educação. Você tem uma cartilha da Uni. Só isso. E, lembrando, esse documento já chegou como documento base. E quem discutiu esse documento? É um documento que, no seu introito, ele já diz que a ex-presidente Dilma Rousseff, a guerrilheira, ela sofreu golpe. O que é que tem a ver educação com a apresentação do documento de referência que vai servir como base para a confecção de um plano de educação para o próximo decênio, dizer que um ex-presidente sofreu golpe? Então, assim,
é algo absurdo. Mas, fora isso, o que é que a população precisa entender? Que o Ministério da Educação, ele cria, através do Fórum Nacional da Educação, o FNE, as CONAES, municipais, estaduais e federal, a nacional, e elas vão fazer o PNE, Plano Nacional da Educação. Ninguém soube disso. As CONAES municipais, as estaduais, o sindicato sabia, uma associação de gays e lésbicas sabia, mas não sabia. Então, você fere o princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal. Quando você chega até lá, você não discute pedagogia, você não discute educação, você discute como vai ser incluída essas ideologias nas escolas. E o alvo da CONAE e do PNE, o Plano Nacional de Educação, é exterminar a família. Eu falo, uns dizem família tradicional, eu quero dizer aqui a família cristã. Não com proselitismo querendo pregar religião, mas falando de uma cosmovisão cristã. Então, eles querem acabar com essa família. E a base disso aí é atacando as igrejas. Nós fizemos algumas tomadas lá, alguns vídeos, em que as pessoas dizem, olha, estou aqui para formar militantes. Acabou. Eu já disse isso à minha diretora. Noutra oportunidade, a pessoa diz, olha, é muito preconceito, porque tem muita religião, tem que tirar as igrejas desse foco. Não se fala de educação. E o que pasma mesmo é você ter 12 milhões de reais de impostos nossos para fazer essa convergência de militância. E lá você vê literalmente horrores. Você vê camisas pró-Hamas, você vê literatura falando mal da direita, do conservadorismo. Então, é o aparelhamento estatal. Isso é a personificação do marxismo cultural, que é o marxismo primitivo com as pinceladas luciferianas do Gramsci. Foi isso que nós vivenciamos lá. E fomos hostilizados. Como nós gravamos e publicizamos, porque todo ato público tem que ser publicizado. No dia subsequente, estávamos na fila para entrar no evento, normalmente, e fomos hostilizados, chamados de fascistas, e etc, e etc. Enfim, fizemos a nossa participação, e aqui o que nós precisamos entender é, nós, conservadores, cristãos e etc., temos que respeitar as diferenças, mas temos que enfrentar esse tipo de ideologia, porque o entendimento deles, como já disse o Instituto Paulo Freire, é unir os diferentes para aniquilar os opositores. Ele disse isso, e o atual presidente e ex-presidiário citou isso no Foro de São Paulo, na versão de Brasília, onde ele se reporta à fala de Paulo Freire. Então, precisamos entender que essa militância, esse engajamento político e de gestão pública é mais importante do que carnaval e futebol. É essencial. Professor, você teve a impressão também, eu tive essa impressão muito clara, que o CONAI foi meio que aquelas lutas de telequete, lembra antigamente? Que tem aquelas lutas Sim, livres, que o cara finge que dá o soco, o outro finge que cai, né? Aí entra o cavaleiro mascarado, que vai salvar tudo, aí a plateia vibra. E que tinha gente no meio falando assim, ei, eles estão fingindo. Ei, isso aqui não... Aí vem a segurança para tirar o cara, tal, porque ele é um elemento incômodo de direita. Então, a grande sensação ali que foi, o documento base chegou, saiu do submundo, aquilo lá ninguém sabe como é que ele foi criado. E ele foi apresentado ali para essa galera toda com a missão de que é isso que vocês têm que defender. Daqui para frente, é isso que vocês têm que defender nas redes sociais, é isso que você tem que dar uma olhada no discurso, dar uma olhada de como que está escrito, as respostas vão ter usando essas palavras aqui. O senhor teve essa sensação também? sim, na verdade, é um mix de lacrosfera com gaiola da Lucas, né? Então, é um mosaico perigoso. Agora, o que eu queria pontuar, que eu acho que é de extrema importância, é porque existe uma lógica, existe uma verdade, que parece que você já nasce com ela. No direito, alguns chamam de ius naturalis. Sim. A essência da verdade, ou do que é justo, do que é correto, do que é ético, parece que Deus coloca isso dentro de cada um de nós.
Eu consegui, talvez, né, assim, nesse momento, porque foi um embate, foi um enfrentamento face to face, né? Em determinado momento nós estávamos filmando e a doutora Adriana Marra, que é delegada da Confé na Paz, ela disse assim: alguém tem alguma dúvida? Ela levantou o crachá e disse: eu queria que você explicasse melhor como é essa questão de controle social que você falou aí agora. E aí o palestrante, o Felipe, ele já entendeu que ali não tinha militância de esquerda. Eu tenho gravado isso porque, às vezes, as pessoas, mas ele está dizendo, eu digo e prova. Eu tenho a imagem, a filmagem dele, que é pública e a gente publiciza mesmo. Ele está lá, a turma recebeu 12 milhões para fazer isso, então o mínimo que pode se fazer é publicizar. E aí ele diz, não, o controle social é a mão do Estado ajudando, que não é. O controle social é a supressão das liberdades, né? Mas, em algumas falas, nós percebemos que, não raro, alguns desses militantes são pessoas que, muitas vezes, não foram bem ouvidas. São pessoas que, em algum momento da sua vida, passaram por algumas dificuldades que não foram superadas. Nós ouvimos, por exemplo, pessoas falando de problemas emocionais que tiveram, crise de ansiedade. Então, a gente percebe que há uma certa fragilidade nesse público. Eu não sei se a minha percepção é equivocada, mas isso a gente entende muito bem. E essa lacuna que nós precisamos também tentar preencher. Nós não estávamos ali com beligerância. Nós não estávamos ali para brigar com ninguém. Mesmo assim, fomos hostilizados por pessoas que muitas vezes, de repente, nós não temos nem tantas diferenças. Mas é porque essa militância da esquerda, o ódio é um produto. Parece que é um produto ou serviços que eles ofertam ou que eles fazem. Então, precisamos entender que o extremismo ele não é bom em nenhum dos lados. E muita gente lá, inclusive quando fomos hostilizados, algumas pessoas que talvez não sejam nem de um lado nem do outro, elas não concordaram com essas atitudes. Então, é importante a gente pontuar que isso é extremamente necessário. Essa tentativa de diálogo ela tem que ser tentada. Não é obrigatório, mas nós precisamos também trabalhar com essa hipótese. O professor lembrou uma coisa interessante. Eu já tive a oportunidade também de ter contato, trabalhar com um monte de gente, que é bastante esquerdista. E você olhando de perto, você vê que muitos deles são sinceros. O problema é que eles acreditaram no canto da sereia. Então, eles carregam a sinceridade, eles estão achando que eles estão fazendo um negócio muito certo. Quando ele entende que ele foi enganado, o cara, normalmente ele tem um colapso, né? O cara costuma desaparecer. O cara some. Você vê que some de rede social e tal, aí você fala, pô, fulano deve ter entendido. Acho que foi isso que o senhor está falando, de que quando você tá lá junto com as pessoas, tem uma parcela enorme que não concorda na maneira como fez. Às vezes queria estar debatendo mesmo, queria estar fazendo a coisa como foi vendido que seria feito e não conseguiu fazer, né? Então, Teve um momento, é, teve um diga, momento lá, me perdoe claro. a interrupção, mas teve um momento lá que eu conversei com um advogado, colega de farda, e foi quando disseram, não pode filmar tal, e aí nós dissemos, olha, nós vamos filmar, o evento é público e ninguém vai pegar aqui nem crachá e nem celular. O doutor Geraldo Barral estava conosco também, observador da Confé na Paz e advogado junto ao ACB. E aí o cara disse, não, mas o que houve e tal? Eu já olhei para ele, entre aspas, como um inimigo. Alguém queria questionar, como advogado, a nossa posição. E ele disse, olha, se me filmaram, não tem problema. Eu estava ali expondo minha ideia. Eu disse, meu irmão, entenda. Você se declarou como homossexual, disse lá seus pronomes, tal e tal. Eu sou um pastor evangélico. Eu sou heterossexual. E meu pronome, eu não entro nessa vibe de pronome. Mas você me vê como inimigo? Acaba de jeito nenhum. De jeito nenhum, nós podemos conviver muito bem. Veja, ele não tinha beligerância. O Sim. problema é que essas cabeças que organizam esses movimentos, eles têm sim a beligerância. Eles têm a necessidade de confrontar, a necessidade de ir para cima, de esbravejar, de ameaçar. Como lá nós somos ameaçados.
de ter o celular tomado, o crachá tomado, mas precisamos ter sabedoria para poder identificar quem são as pessoas que estão ainda hipnotizadas, né? Com esse canto de sereia, para poder mostrar que há outro caminho a ser trilhado. E o extremismo, ele impede esse diálogo. O extremismo acaba construindo paredes onde pode ser construído pontes. A gente precisa ficar muito alerta em relação a tudo isso. Não, perfeito. E é verdade. Você tem uma parcela muito grande de pessoas que, se você tiver oportunidade, elas vão conversar, né? Elas vão debater. Porque a melhor definição que eu vi para um debate. Todo debate é uma busca da verdade. Então, os dois lados têm que estar ali dispostos a conversar o que for necessário para chegar à verdade. Quando um debate tem um vencedor, não foi um debate. O debate é bom quando todo mundo venceu porque vocês encontraram a verdade. Então, Exato. essa turma, eles não gostam de debater, Não. né? E não gostam de dar oportunidade para debater. Então, por isso que esse foi um evento que a promessa seria um grande debate nacional e não teve quase debate nenhum, né? Não, se E o você pegar os documento seguiu colóquios, adiante. se você pegar os colóquios, a titulação de cada colóquio era assim: a pedagogia LGBT no ensino infantil, o controle social sobre não sei o que lá, o não sei o que das minorias, os quilombolas, ou seja, não tem nada de educação, absolutamente nada. É só a formação realmente da militância. E o que a gente fica, né, assim, indignado é porque nós temos mais de 55 mil vereadores, mais de 1.050 deputados estaduais e 513 deputados federais. Eles já deveriam ter denunciado tudo isso. Eles já deveriam ter alertado a população sobre tudo isso. A própria igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, a igreja cristã como um todo, precisa enfrentar esse debate. Porque quando a pessoa diz, olha, o gênero é a construção sexual, e eu, como, por exemplo, evangélico, eu digo, olha, eu acredito que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea criou, mas cientificamente eu também acredito que a identificação do sexo se dá pelo cromossomo. Então, o homem tem 46 cromossomos, a mulher tem 46. Quando eles formam uma nova criatura, que há o restabelecimento da diploidia celular, você tem 23 cromossomos de um, 23 do outro. Eles se juntam no zigoto, uma fecundação. E aí você tem a ciência mostrando que X e Y é homem, X e X é mulher. Eu acredito na ciência, acredito na teologia, acredito no físico e no metafísico. Você pode ter uma construção social, mas entenda, eu também posso acreditar em outra coisa. O grande dilema é que você tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, a 26 do STF. E aí eles dizem que se você maltratar alguém que é dessa comunidade, LGBT e tal, você pode estar incorrendo em injúria racial, que até tá dando, tem até a pena, a possibilidade de prisão e tal. E quando você desrespeita a minha fé, quando você tem uma atitude cristofóbica, eu posso capturar da mesma forma, como injúria racial. E você pode responder pelo mesmo delito. Então, precisamos pensar em tudo. Mas, acima de tudo, precisamos conscientizar as pessoas, não necessariamente caminhando pelo extremismo, que isso é um perigo para ambos os lados. Perfeito. Eu lembro que eu vi uma analogia sobre essa questão quando eles fizeram a equivalência do crime de homofobia com racismo. Uma pessoa colocou a seguinte situação. Se um casal desse entra numa igreja que está acontecendo uma missa, um culto, ele vai lá para chocar aquela audiência e tal, ele comete o crime de ultraje a culto. E se você tira ele da igreja, você comete o crime de homofobia. Ou seja, foi um negócio tão apressado e tão inadequado que no único evento os dois lados cometem um crime ao mesmo tempo. O negócio não É, está equacionado no arcabouço porque foi feito de uma maneira artificial. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui professor, eu tive o cuidado de pegar o documento lá de base
Sim. e fiz uma contagem de palavras, né? Falei, cara, vamos ver, baseado nas palavras que mais aparecem, o que que de repente esse documento tem de essência, né? Então, a palavra política aparece 502 vezes. A palavra social 365, indígena 163, desigualdade 139, justiça social 115, e por aí vai. Eu tô pulando aqui, né? Racial Família. 32, preconceito 22. Aí eu vou lá pro fim. Vamos pegar de quem menos aparece. Álgebra, zero. Economia, um. Literatura, um. Redação, 2. Matemática, 4. E vai assim. Aquilo que a gente achava que seria a matéria, né? Ou da discussão, né? A educação brasileira. Então, você vê, a gente tem 365 citações para a palavra social e 4 para matemática. Parece É que a uma para gente cada dia. não É uma para vamos cada sair dia, do né? paz daquelas notas as últimas notas tão cedo do aquele teste internacional, né? Mas qual é a percepção que nós temos analisando a CONAI? E aí, no âmbito da educação. Essa CONAI é um grande ovo de serpente, cuja serpente vai estar nascida no PNE, se ele passar. Que nós vamos lutar muito para que ele não passe. Mas é um plano de federalização da educação. Perfeito. O prefeito não tem autonomia. O artigo 30 da Constituição, que diz que a educação infantil e ensino fundamental é de responsabilidade do prefeito, acabou, amigo. O prefeito vai ser subordinado ao governo federal. Isso é inconstitucional. Isso fere a primazia constitucional. O governador, da mesma forma, ele vai ter que rezar na cartilha do presidente, que, na verdade, é das ideologias de esquerda que estão caminhando junto ao governo federal. Mas, se você sair do âmbito da educação e for para o âmbito da saúde, eu rogo que você leia a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, onde no seu anexo 2, assinado pela ministra e pelo presidente nacional, ela diz que o plano da saúde para os próximos 4 anos, 24, 25, 26 e 27, é liberar o aborto, liberar a maconha, promover a transexualização a partir dos 14 anos de idade, combater o patriarcado, não sei o que isso tem a ver com saúde, e colocar os terreiros e terreiras de Umbanda e Candomblé como porta de acesso ao SUS para tratamento das doenças psicológicas, psiquiátricas, sociais e alimentares. O que é que isso tem a ver com saúde? As Santas Casas de Misericórdia da Igreja Católica Apostólica Romana foram ignoradas, mas é uma questão cultural. Eles querem atacar a nossa base cultural, que, obviamente, a tradição conservadora é o direito romano, a filosofia grega e a cultura cristã, judaico-cristã. Agora, falamos de educação, falamos agora de saúde, mas vamos falar um pouco de economia. A reforma tributária traz consigo o Conselho Federal, onde todo o tesouro da nação vai para o Conselho Federal. E ele vai ser o dealer, ele é quem vai distribuir o recurso. Vai distribuir para quem? Norte e Nordeste. Nós sabemos as nossas deficiências, mas é uma perpetuação de poder. Fundo de desenvolvimento, a reforma tributária não prevê fundo de desenvolvimento para o Sul e Sudeste. Por quê? Porque se você fizer a soma populacional do Norte e do Nordeste, essa densidade demográfica dá quase a metade do eleitorado. E são locais em que você tem mais Bolsa Família que carteira assinada. São pessoas que já dependem do Estado. São estados como, por exemplo, São Paulo, a cada R$ 100 que ele contribui com o PIB, ele recebe de volta R$ 9. Depois de 8 e antes de 10. O estado do Piauí, a cada R$ 100 que ele produz, ele consome 421. A reforma tributária também é uma realidade de implantação de uma ditadura de esquerda. Assim como o CONAI está fazendo isso com as mentes das crianças,
dos jovens, dos adolescentes, assim como a saúde está fazendo isso com a saúde brasileira, a reforma tributária também está fazendo isso. E eu não sei como nós temos poucas pessoas falando sobre isso ou se indignando sobre tudo isso. São vários pontos que a esquerda vem tramando e jogando o nosso país numa teia. Inclusive, esse processo é um processo de subversão que foi descrito e escrito pelo Yuri Bezmenov no seu livro chamado Subversão. Desorganização, desmoralização, crise e normalização. Está tudo escrito. A gente precisa aprender mais e tentar realmente mudar essa realidade. Maravilha. Para quem não conhece, o Yuri Bezmenov, ele era um agente russo especializado em desestabilização de países. Ele teve todo um treinamento onde ele conseguia entrar numa sociedade e financiava vários eventos, ações, reportagens, livros, filmes, para aquilo ir corroendo os valores da sociedade. Ele se apresentava no Ocidente como Thomas Schuman. E ele teve na Índia, e ele viveu um tempo na Índia, trabalhando lá, tentando desestabilizar o país, bater na cultura, e ele adorou. Aí ele falou, pô, mas essa sociedade aqui é melhor do que a minha. Por que eu vou destruir isso aqui e ficar aquela porcaria lá da onde eu vim? E ele acaba fugindo, vai para o Ocidente, e ele produz o livro, dá algumas conferências, aulas maravilhosas, mostrando o passo a passo, né, que a esquerda pratica há muitas décadas para destruir a cultura de países e, ao tirar a cultura desses países, eles conseguem colocar as ideias da esquerda e o domínio cultural, o domínio total daquela sociedade. Então, para quem quiser conhecer, excelente livro, excelente dica aí. Excelente. E quando você toma contato das coisas que ele fala, você vê tudo acontecendo em volta da gente, né, não, professor? Você diz, peraí, esse cara é brasileiro e deve ser um militante do PT, porque tudo está sendo repetido aqui. Inclusive, aquele vídeo dele, que é um vídeo antigo e tem ele traduzido, é um vídeo de 1 hora e pouco. Sim. Cara, tudo está acontecendo aqui, descrito e escrito, exatamente da mesma forma. Ou seja, nós estamos vivendo um grande teatro. Sim. Esse tal do debate nacional, até as grandes metas, planos do país, é tudo um teatro, tá? Eles estão aplicando na cara de todo mundo um monte de outras coisas diferentes até às vezes do que eles debatem. Eles falam uma coisa, faz outra, né? Os planos já chegam prontos, como foi o da CONAS, chegou pronto de algum lugar, que a gente não sabe de onde. E na cara de todo mundo, eles estão trabalhando para destruir a sociedade brasileira. O senhor já falou aqui que tem essa mesma percepção, né? Mas dá uma dica aqui para o nosso ouvinte da família, o telespectador da família Te Atualizei, como que as famílias podem se proteger disso? Muito bem. Lógico que de uma mente brilhante como a sua, tinha que vir uma pergunta lúcida dessa. Primeiro que esse tipo de engenharia diabólica não se vence de uma forma tão fácil. Eu fico a pensar muitas vezes sobre isso, né? Inclusive tive um pré-infarto depois do evento lá de Brasília, do 8 de janeiro, que eu estive lá e hoje estou sendo investigado pela Suprema Corte pelo fato de, como advogado, ter prestado meu serviço gratuitamente, que é um direito que me assiste, está na Resolução 02 de 2015 do Conselho Federal da OAB. E como é que a gente vence tudo isso? Mas eu fico me perguntando, olha, nós temos algumas estruturas que estão simplesmente estáticas. A igreja brasileira é a estrutura que tem capilaridade para ensinar a verdade às pessoas. A igreja evangélica, a igreja católica sofreu um grande golpe da esquerda porque a esquerda financiou padres, seminaristas, exatamente para envenenar. Exato. Mas a igreja católica ela é muito maior do que isso. Quando você for falar da igreja católica, lembre-se de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, lembre-se da patrística, lembre-se das universidades, lembre-se da Santa Casa de Misericórdia. A igreja católica é muito maior do que isso. Lembre do Santo Papa João Paulo II. Agora traga à memória as igrejas históricas, como as igrejas batistas, presbiterianas, as igrejas
mais recentes, como a Assembleia de Deus, esse povo precisa entender que a esquerda ela tem a igreja como a sua inimiga. Os líderes religiosos, os verdadeiros, e não aqueles que vão bater a porta no dia e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Esse povo precisa falar sobre isso. Eu vejo, às vezes, na igreja, pessoas lamentando e olha, eu peço aos irmãos oração porque o meu filho vai para uma universidade federal. Veja, que lógica é essa? Parece que é a lógica do rabo balançar o cachorro. Eu tenho que me fazer presente na universidade, como igreja, para dizer, olha, isso aqui é um espaço público. E nós vamos aqui preservar o que é público. Associações de pais, a igreja, as estruturas, têm que se organizar. Nós não temos as lideranças. Nós temos crise de super-herói. Então, o primeiro passo seria chamar a igreja. Aí você diz, mas é muito difícil, porque padres e pastores, entenda, igreja é você, a sua comunidade de fé, as suas células, seus PGMs, as suas reuniões, os seus colegas, vocês precisam se organizar nesse sentido. As associações de pais, como a Confé na Paz, por exemplo, você tem várias pessoas que têm seu filho na escola pública, porque não pode colocar na escola particular. Vocês precisam se reunir como associação para fiscalizar a escola, para estar na escola, para fazer um revezamento, para tentar identificar qual é a pedagogia que está ali, participar da administração da escola. Então, associação de pais de alunos, isso nós temos, inclusive, damos assessoria gratuita, o estatuto, as orientações, tem um time muito bom que pode ajudar isso, e ninguém vai lhe pedir Pix. Vai ser tudo de graça, porque o intuito realmente é ajudar. Então, você tem a igreja, associação de pais, você tem, por exemplo, o agronegócio, que é uma pujança. Nós precisamos erguer lideranças e fomentar candidatos que não sejam cooptados por essa massa política degenerada. Uma igreja que tem uma quantidade de membros substancial, ela pode eleger um vereador. A igreja pode participar da escolha de um candidato a prefeito. Lembre-se, nós teremos a eleição de mais de 5.500 prefeitos agora em outubro. E eles são responsáveis, nada mais, nada menos, do que pela saúde e pela educação do município. Então, como nós vamos combater essa esquerda? É essa junção de setores e de lideranças. Pais, igrejas, a iniciativa privada, que é quem sustenta o país, precisa ter as suas orientações, as suas lideranças. Agora, seria muito bom se nós tivéssemos, por exemplo, um partido político que fosse um head nessas escolhas. Nós gostaríamos muito de ter, por exemplo, nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro traçando algumas estratégias, credenciando pessoas. Nós temos 99 deputados federais do PL, muitos que são realmente de direita, não são melancia. Nós temos senadores que podem ajudar. Esses deputados federais e estaduais têm suas lideranças nos municípios, que podem erguer essa liderança para captar pessoas e trabalhar com essas informações. É, vamos dizer assim, trabalhoso, mas é a única saída. Nós precisamos nos organizar para vencer tudo isso. E eu lhe digo, o sertanejo aqui no interior da Paraíba, do Nordeste, ele não é comunista, não. Ele, na verdade, é ludibriado pela indústria da seca, pela facilidade do Bolsa Família. É necessário que a informação chegue também até essas pessoas. Então, é uma grande missão de atuar em várias frentes, mas em vários setores da sociedade. Quem sustenta o nosso país é o microempreendedor, empreendedor individual, as microempresas, esse setor de produto e serviço, eles são a força motriz do nosso país, mas não se organizam absolutamente nada. Tem que entender que aquele que não gosta de política vai ser administrado por um político desonesto. E a gente precisa acordar para isso. Perfeito. Professor, o documento base do CONAI, ele, nesse momento, está lá nas catacumbas do MEC, lá, foi para lá, vão fazer alguma coisa com ele, e depois parece que ele segue para a Câmara dos Deputados para ser votado. É isso mesmo?
Lembrando que o documento original tinha 179 páginas. Na semana do evento, jogaram um com mais de 200 páginas. Não, a gente vai aprovar isso. Peraí. Era um tamanho, agora é outro. Sem prazo nenhum. Esse documento. Fizemos lá as moções, contestamos. O que foi que eles fizeram? Pegaram 3 colegas que estavam conosco. Doutora Adriana Mar, de Minas Gerais, doutora Betânia, lá de Brasília, e a doutora Césia, salvo engano, do Rio Grande do Sul. Colocaram essas 3 pessoas para defender as alterações do documento. Betânia levou logo uma vaia ensurdecedora. Mas entenda, foram 3 bravas mulheres que foram lá na frente falar para todos os participantes que não concordavam com aquele texto. Poderiam ser 60, 70, 1000 e se envolver com isso. Esse documento da CONAI é uma farsa. Já chegou pronto, foi alterado intencionalmente e vai ser remetido para que seja confeccionada a lei do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, da maneira que eles querem. Precisamos chamar os deputados federais para essa realidade, seja os de direita, seja os de centro, para que isso seja totalmente aniquilado. Ou que seja suspenso, ou que seja prorrogado, mas que não seja votado e que não vire lei. Porque o documento é uma cartilha da UNE, confeccionada, entre outros, pelo MST, pela CUT, pela UNE e pela Associação dos Gays, Lésbicas e Travestis. Essa é a grande missão que nós vamos ter também daqui para frente. Essa é uma estratégia muito boa, porque eles usam isso mais ou menos como boi de piranha, né? Eles botam lá 300 artigos e tal, aí eles esperam que a direita se prenda na discussão de alguns, aí vai mudar uma coisinha ou outra e 290 passam, né? Ou seja, a melhor estratégia é exatamente essa que o senhor falou. É recusar integralmente o documento. Não tem Exatamente. nenhum diálogo com isso que está escrito aqui. Não sabemos de onde isso veio, não teve debate no CONAI, foi para o MEC que deram uma pincelada aqui, uma arrumada, botaram um perfume e deram banho no documento para ficar melhorzinho. E não tem que ir para frente, não tem que ir para lugar nenhum, não tem que ter uma outra estratégia diferente dessa, recusar integralmente. Isso que foi que eu entendi da proposta do senhor, que o senhor está falando, que agora é o que a gente tem que fazer, falar com deputados e senadores, todo mundo ali, para daqui para frente recusar integralmente, não discutir nada. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive por quê? Porque o processo, ele é nulo. Processo que não foi dado publicidade. Como é que um ato público não pode ser dado publicidade a ele, mais dessa envergadura? O processo CONAI, ele é nulo, porque ele tem um vício insanável, o que nós chamamos de desvio de finalidade. Não tem pedagogia ali. Ali é só militância. Se você pegar os colóquios, as palestras, o que aconteceu, ninguém fala da educação ali, de forma alguma. Então, você tem só nesses 2 pontos, a falta de publicidade e o desvio de finalidade, a possibilidade de você dizer, olha, esse ato administrativo é nulo. Ele não pode ser levado a efeito. Agora, quando você investe 12 milhões num ato, nulo porque não foi publicizado, e nulo porque tem desvio de finalidade, aí você tem uma lesão ao erário. Quem vai devolver esses 12 milhões para os cofres públicos? O que eu fico atônito é porque muitos deputados já poderiam ter feito algo com mais contundência sobre isso. Embora muitos estejam engajados, inclusive no nosso grupo nacional, através dos seus assessores, né? Eles estão nos ajudando nisso. E nós estamos tentando construir. Inclusive, a possibilidade de uma ação popular para tentar impedir o avanço dessas conclusões da CONAI. É uma hipótese que nós pensamos em protocolar, sem dúvida alguma. Nós tivemos aqui uma entrevista com o professor Alexandre Magno, ele fala exatamente desse ponto. Ele é um especialista em educação, está na Bélgica, está fazendo doutorado lá fora, é um cara que fala muito de homeschooling, como está no mundo, educação no mundo, ele conhece bastante. E ele fala que esse documento
ele não tem forma de documento educacional, não tem metas, você não tem nenhuma metodologia, você não tem nada relativo quais problemas eu estou consertando, como, quanto tempo, o que eu preciso apurar como indicador para dizer que tal problema foi resolvido. Ou seja, é um apanhado de coisas a serem feitas sem nenhuma correlação com educação. Ou seja, é um documento para deformar a educação, mais do que ela já está. Né? O senhor falou sobre o caso de pais que pedem para abençoar uma criança que está indo para a universidade pública. Lá em casa, a minha filha passou para a UNB, eu nem deixei ela ir. É. Nem cogita, não tem. É um E a ambiente. UNB, E assim, é, e a- recomendação de professores que estudam lá. Isso é melhor não é deixar vir para verdade. cá. É E a incrível, né? UNB é gigante, né? É um campus assim muito grande, poderia ser usado de uma forma assim maravilhosa. Nós não temos produção científica, as nossas teses analisando, eu não sei o nome da menina, não sei o que, popozuda, é de uma pobreza intelectual, é de uma mediocridade, é algo assim subterrâneo. Mas, por exemplo, em relação também a esse processo da CONAI, as falhas elas são gigantescas. Mas é a mesma matriz, por exemplo, de quando a gente fala de eleições, que muitas pessoas defendem, né, o voto impresso, auditável, contagem pública e tal, mas muitas pessoas esquecem que a Lei Federal 9.504/97 não previa voto impresso. Não previa. Em 2015, o Congresso Nacional fez uma lei, elaborou a norma, salvo engano, 13.165, algo desse tipo, e disse: olha, nós vamos acrescentar o artigo 59A, a Lei das Eleições, 9.504, e vamos colocar o voto impresso. Rapaz, coisa boa. O deputado fez, senador revisou, votaram, mandaram para o presidente da República, que não era Bolsonaro, sancionou, vigorando. Se comprou as urnas com a impressora, com o local, perfeito. E se usou. Em 2018, não sei o que aconteceu em 2018, ou quem surgiu em 2018, que de repente se determinou que o artigo 59A era inconstitucional. Então, precisamos também, do jeito que nós estamos falando sobre educação, do jeito que eu falei aqui sobre saúde, do jeito que eu falei aqui sobre reforma tributária, voltar esse debate também. E os legisladores precisam acordar para isso. Mudar isso também como estratégia de mudança e de confiabilidade nossa. Esses elementos, como o doutor Alexandre Magno fala, vício de forma e tal, é algo que não adianta você judicializar, porque é uma discussão que demora muito e eles sempre têm. Diz que direito é como ramo de melancia, quando puxa dá. Tem uma jurisprudência para isso, outra para aquilo. Mas vamos lá. Faltou publicidade, é nulo. Desvio de finalidade, é nulo. 12 milhões de prejuízo, é nulo. Mas eu lhe pergunto, se o texto base da CONAI expurga da educação a escola cristã, católica, evangélica, da escola cívico-militar, eu, como cristão, se eu fui extirpado do processo educacional do meu país, será que eu não posso entender que aí houve a prática de um crime? De, por exemplo, a injúria racial, assemelhada a racismo? Porque eles nos excluíram desse processo. Ou seja, acima de tudo, se usar a decisão do STF, do Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, a CONAI também é criminosa, porque ela é excludente. Ela caça os cristãos. Ela é cristofóbica. Também, por esse viés, ela é nula de pleno direito. Perfeito. Ou seja, se você inverter o espelho, né? E falar Ou, assim, olha, não é um documento dizendo que você tem que fazer essas coisas agora, é um documento dizendo que todas as escolas têm que ser militares e todo mundo vai ter que se adequar a isso, tal. Você consegue aplicar a mesma coisa. Pô, peraí. Você está excluindo aqui um monte de outras opções, de possibilidades e tal. Então você consegue virar o espelho na direção deles e falar, olha aqui o teu veneno, como é que tá errado. É exatamente isso, né?
Teve uma manifestação lá muito forte da pessoa surda. Praticamente ele não previu nada para a pessoa surda. E aí eles tiveram participação lá excelente. Nada de ditadura LGBT, não. Dizer, olha, nós estamos aqui, é a nossa educação. E a Libra? E o intérprete? Aí, eita, peraí, vamos ver, a gente vai dar um jeito. Não sei como vai sair o documento em relação a isso. Mas a pessoa surda, pelo que nós vimos num determinado evento lá, a comunidade não ficou muito satisfeita, não, em relação a isso. E eles são tão democráticos, né? E não incluíram, excluíram. Caramba, você vê, quase 200 anos atrás, o Dom Pedro II estava fundando no Rio de Janeiro o Instituto de Surdos e Mudos para ajudar essa população, né? Que ele falava, ó, tem nada de diferente, só tem a dificuldade de comunicação e tal. E ele conseguiu, com o Alexander Graham Bell, toda uma metodologia para que eles pudessem se comunicar. E a gente está aqui 200 anos depois e eles estão aí tentando lutar por espaço ainda, né? Porque a esquerda usa todos esses grupos como uma ferramenta para alcançar o objetivo deles, né? Ele não está preocupado com LGTB, HD, essas coisas, não está preocupado com racismo, não está preocupado com nada dessas coisas. Né? Ele está preocupado em seguir adiante com a agenda dele. Né? Então, essa parte educacional, por isso, gente, você tem que prestar atenção. Se metade dos funcionários públicos estão no MEC, o MEC tem alguma importância para essa turma. E a importância deles é a formação, como o professor está falando muito claramente, a formação da próxima geração de eleitores. Né? Que o fundo é todo esse. É tudo uma guerra de poder, é tudo uma guerra eleitoral. A educação é pretexto, as famílias, essa guerra toda aí e tal. Tudo que atrapalha eles entra na discussão. Ó, escola cívico-militar não serve. O cara sai dali com um ofício, sai dali aprendendo português e matemática, pra quê? Pô, o cara não Sai sai dali votando no sabendo o que PT? é hierarquia e disciplina, isso é meio que matar. Você pegar um esquerdista e dizer, olha, você vai trabalhar com hierarquia e disciplina. Meu amigo, tira a queima-roupa, né? Então, o que eles não querem é exatamente isso. Essa orientação, por isso que eu, sempre quando tenho oportunidade, digo o seguinte, que a solução do nosso país é uma gestão pública, mas com conservadorismo social. Porque às vezes as pessoas se autoproclamam conservadores, mas eu lhe pergunto, como a gestão da saúde seria com um viés conservador? Como a gestão da educação seria com um viés conservador? Como a gestão da segurança seria com um viés conservador? Então não adianta você ler o livro de Burke e dizer eu sou um conservador. Isso não serve para nada, cara. Acorda. Sai dessa inundação de vaidade. Você pode só ser um idiota intelectualizado. Você precisa da prática. Como eu vou usar os conceitos do conservadorismo na gestão pública? Como eu vou usar a cosmovisão cristã para uma sociedade melhor? Uma família. O pai que respeita o filho que respeita o pai. Quando a Bíblia Sagrada, para alguns, como para mim, diz: honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Assim como a própria palavra diz: pai e mãe não provoque a ira dos seus filhos. Quando a carta de Paulo aos Efésios, ela diz que o homem tem que amar a sua esposa como a si mesmo, e a mulher tem que amar o homem como a Deus, e ali há uma sinergia. Eles são cúmplices numa única missão, que é a família. Você, quando lê o livro de Êxodo, quando ele diz assim, como mandamento, porque você diz, mas eu não acredito. Poxa, você acredita em Marx, cara. Você acredita no Manifesto Comunista, que é muito mais difícil acreditar naquele materialismo diabólico? Quando a palavra diz assim, não cobiçais a casa do próximo, o animal do próximo, a esposa do próximo, ali nós temos a base da propriedade privada, do direito de defesa. Olha, não cobice, isso aqui é dele, propriedade dele, animal dele, para a produção dele. O próprio Paulo, ele diz, não quer trabalhar? Então não coma. Você quer uma lição de empreendedorismo mais do que essa? Então, enfim, a cosmovisão cristã é um farol que ilumina a sociedade há milênios. E você quer ser guiado por Nietzsche, pelo niilismo, pelo existencialismo sartiriano,
que existe um amor necessário, amores contingentes, como se a traição fosse legalizada ou necessária para a sociedade. Você vai acreditar numa pessoa como Freud, que tudo para ele é thanos e eros, é a morte, a vida, o sexo? Seja racional, pare um pouco, veja o que é que você está sendo orientado. Não sei, daqui a um tempo, o que é que você vai mudar? Vai depender de quem você vai ser, das pessoas que você convive, do livro que você lê. Então, essa letargia do nosso país, como um evento como o do Carnaval agora, que está... As pessoas não sabem o que é CONAI, mas sabem qual é o próximo bloco que vai sair da rua. Gente, isso é um absurdo, isso é algo que eu, como réu ser humano, ainda não consegui me acostumar. E estou somatizando isso, assim, a gente fica realmente indignado. Mas orando, né, que pessoas como vocês, como a Bárbara, como tantos outros que ajudam, né, nós possamos realmente fazer um país diferente. E nós temos uma grande oportunidade. Outubro de 2024. São 5.500 prefeitos e mais de 55 mil vereadores. Eu não sou candidato a nada. Nada. Mas precisamos ter um olhar muito atento para isso, porque a mudança vem exatamente desse centro de poder. E nós somos maioria. Nós podemos, sim, erguer no Legislativo Mirim e na administração municipal pessoas de bem. Isso é possível, sim, e nós temos um prazo que está se encurtando a cada dia. Eu penso dessa forma. O professor tem um ditado que diz que até um burro é capaz de carregar um monte de livro. Já ouviu isso? Lembrei disso quando você estava falando, o cara que estuda, 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 não sabe colocar aquilo como um exemplo prático, né? Uma coisa prática na vida. Então, conta um pouco pra gente sobre a Marcha da Família. Muito bem. A Marcha da Família, ela relembra o evento no nosso país em que o Brasil foi literalmente, através das Forças Armadas e da conclamação que veio das ruas, em especial através da Igreja Católica Apostólica Romana, quando nós identificamos, e aí eu não quero nem falar de alguns atores, né, como o João Goulart, etc., porque da ânsia de vômito eu não trouxe nenhum medicamento para tomar aqui, nenhum Dramin, nem nada. Mas, assim, os comunistas estavam tentando implementar o comunismo no Brasil, a ditadura comunista, né? Ditadura do proletariado. Se você não acredita em mim, vá ouvir Fernando Gabeira, que foi um ator nessa época, né? Participou e ele hoje tem um discurso bem diferente, graças a Deus. E a Marcha da Família, quando a população brasileira foi às ruas, pediu que as Forças Armadas fizessem essa intervenção, eles atenderam o chamado, a conclamação que veio das ruas e evitou isso. Lembrando eventos como a bomba aqui no aeroporto do Guararapes, em Pernambuco, nosso vizinho aqui, né? Fuzilamento, expropriações, né? Assaltos a bancos, etc. Então, a Marcha da Família, ela deriva desse movimento. E todos os anos, e em todas as ocasiões possíveis, nós temos como o fiel da balança a mobilização. O evento de rua mesmo, a trincheira, o enfrentamento, corpo a corpo. Então, a Marcha da Família é uma instituição com o seu CNPJ, com a sua marca registrada no INPI e com o seu diretivo. Lúcio Flávio de Sergipe, Alex em São Paulo, Arthur Joctel em Foz do Iguaçu, a Ellen no Rio de Janeiro, o Sérgio em Mato Grosso, eu aqui na Paraíba, e nós organizamos várias mobilizações. A última foi do aborto, e talvez uma das mais pujantes foi naquele evento em que o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou a cavalo, nós nos juntamos ao movimento agro, através do Verde e Amarelo, e coordenamos esse evento. A Marcha da Família tem essa pegada e esse entendimento. Junto a ela, tem o Foro Conservador, né, que também tem seu CNPJ e trabalha na intelectualização dessas pautas para que as pessoas entendam. Estamos programando hoje um evento para relembrar, né, 64, completando aí os 60 anos. Então, estamos tentando fazer um grande evento nesse sentido, mas ainda estamos no campo das ideias. Mas certamente faremos. Maravilha.
E o senhor também faz parte de um grupo dos advogados conservadores. Fala um pouquinho para a gente também. Vou falar. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil foi fruto de uma audiência pública aqui em João Pessoa, na Câmara Municipal, que a palestrante era a Capanholo. E Perfeito. aí nós dissemos assim, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí eu disse, ó, grupo do WhatsApp não adianta, não resolve nada. Aqueles grupos gigantescos do Facebook é igual a chuva e alto mar, também não resolve nada. Vamos fazer uma instituição, já que está tudo tão inclinado para a esquerda. À época, o Conselho Federal da UAB era dirigido pelo Felipe Santa Cruz. Eu não vou nem comentar, que é para não ter raiva, mas enfim, né, o vereador pelo PT e o contratante da Petrobras. E aí nós fundamos a UACB. E a UACB tem uma importância muito grande para o Brasil. Mas, como todo movimento de direito conservador, ele é sabotado pela própria direita. A direita tem um ego luciferiano. Quando um cresce, o outro precisa que ele decresça. Isso é terrível. Vou dar alguns exemplos. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil está credenciado para peticionar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também no Tribunal Internacional Penal, em Haia. Nós fizemos isso. Quando o deputado federal Daniel Silveira foi preso, nós fizemos a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E essa comissão, ela mandou um ofício ao então presidente, ao então ministro Alexandre Moraes, perguntando, veja bem, não foi mandando nada, perguntando se o deputado federal ainda estava preso e quais as condições da prisão. Eu tenho o ofício que a Comissão Interamericana encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes, porque foi endereçada ao ministro e ao ACB, na minha pessoa, João Alberto, na pessoa de Luiz Araújo, que fomos os proponentes. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, Daniel Silveira foi liberado com as cautelares, tornozeleira, tal e tal. Ninguém soube disso. A OACB passou desapercebida, mas cumprimos o nosso papel. Pegamos a decisão judicial que determinou a prisão de Daniel Silveira e dissemos assim, aquela lei antiga, a Lei da Segurança Pública, Segurança Nacional, salvo engano, 7170, dizia que se você falasse mal de ministro ou presidente da República, você poderia ser preso. E Daniel Silveira foi preso por conta disso. O que é que nós fizemos? Pegamos as publicações da Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, o saltitante do Amapá, como é o nome dele, Jesus? Randolfo. Randolfo Rodrigues. Vários. E dissemos, olha, ele chamou o Bolsonaro de miliciano. Isso é crime. Calúnia. Chamou o Bolsonaro de genocida. É crime também. Fizemos a representação criminal contra todos eles. Todos. Mas não tivemos o apoio, por exemplo, da advogados, do presidente, para que eles concordassem com essa queixa-crime e ela pudesse ir à frente. Porque se Daniel Silveira foi preso porque falou mal do ministro, esses deputados deveriam ser presos porque falou mal do presidente. A lei previa isso. Essa lei foi rapidamente revogada e acrescentados alguns artigos ao Código Penal. Os mesmos artigos que capturaram as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Então, o establishment, o sistema, ele não perdoa ninguém. A OACB teve esse papel. A OACB, junto com seus advogados, prestou assistência para vários patriotas, gratuitamente, apenas falando com a família, tentando ajudar, mandar um atestado, para ver se havia liberação. Feito isso, o Conselho Federal da OAB fez uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a OACB estava incentivando os atos antidemocráticos. Toda a diretoria da OACB foi intimada para prestar esclarecimentos como investigados pelo STF. Ninguém sabe dessas coisas, porque a direita tem desses problemas. Mas a OACB tem uma atuação importante. Hoje não tem mais rede social, porque foi banido pelo STF. O site foi retirado do ar, que o STF determinou. Ela não pode atuar na defesa de nenhum patriota.
sob pena de multa de R$ 20.000 a cada petição, denunciado pelo próprio Conselho Federal da OAB. Mas acreditamos que dias melhores virão. E estamos no aguardo disso, né? Porque o homem não deve ter medo da morte, o homem deve ter medo da desonra. E nós não, nesse processo todo, nos sobra honra. Desonra não faz parte do nosso perfil nem do nosso vocabulário. Mas estamos juntos, temos advogados no Brasil inteiro, fora do Brasil também. Continuamos no aguardo de um tempo mais livre para que, por exemplo, o advogado possa advogar. Maravilha. Professor, queria agradecer pela entrevista, pelo tempo aqui, pelas informações que o senhor passou. Isso é muito relevante porque, como o senhor disse também, o brasileiro está meio desatento, até porque são muitas guerras, né? São muitas batalhas. Às vezes a gente está atento em outro ponto da sociedade e passa por trás da gente um monte de outras coisas. Por isso que a gente precisa de todo mundo lutando junto e batalhando para que a gente consiga construir uma sociedade melhor para as próximas gerações. Nada disso a gente faz pela gente, né, professor? A gente faz pelas Não. pessoas que a gente ama e para honrar também todos os gigantes do passado que construíram esse país que a gente vive hoje. Então, professor, se você quiser deixar uma mensagem final para todo mundo, suas redes sociais, projetos, coisas que estão acontecendo aí que poderiam ser boas de estar compartilhando com a família, te atualizei, fica à vontade. Bom, perfeito. A primeira coisa que eu gostaria de pedir a todos se você puder, siga lá no Instagram, ele está anotado aqui embaixo, é o prof.joão.alberto. Eu recebi há pouco tempo, especial depois desse evento do CONAI, muitos seguidores. E quando eu vi os comentários com adjetivos não muito saudáveis, partia sempre desses novos seguidores. Então, a esquerda também faz isso. Ela passa a ter aquele time no estilo Mind, né? Perfeito. De seguir para denunciar, de seguir para derrubar. Então, eu peço que né? O canal de vocês é um canal excelente, vocês têm uma competência violenta em tudo isso que vocês fazem. Então, se esse público que é o mesmo público nosso, né? Claro, puder seguir aí no Instagram, eu agradeço demais. Tá, o nomezinho está aqui embaixo. E o que é que eu gostaria de deixar para vocês como, vamos dizer assim, para meditação. O livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, Neemias foi o homem que foi copeiro do rei, mas que viu que as suas cidades estavam com os muros derrubados, os portões estourados, e ele se incomodou com isso. Ele foi reconstruir Jerusalém. Mas no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pela casa de vocês. Isso aqui é no Antigo Testamento, mas é atual demais. Essa luta, hoje, ela é mais intelectualizada. Às vezes, dá mais trabalho, mas é necessário. E nós estamos vendo isso que está nos rodeando na educação, na saúde, na reforma tributária, né? No processo eleitoral. Nós precisamos nos unir. Canais como o de vocês, Brasil Paralelo e tantos outros que ajudam, precisam ser fomentados, incentivados e são fonte de organização de uma nação melhor. Então, o que eu queria pedir quem puder seguir aqui no Instagram, siga e meditem em Neemias capítulo 4, versículo 14, e estamos juntos nessa caminhada que é demorada, mas a promessa é de uma vitória. Eu creio nisso. Não vamos baixar a cabeça nem baixar a guarda. Vamos em frente. Maravilha, obrigado, professor. Obrigado, família, te atualizei. Obrigado aí mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui no finalzinho. Lembro a vocês que, embora esse podcast esteja ao vivo, aí no ar, né, no YouTube, ele também está disponível na plataforma. Ele chega primeiro na plataforma teatualizei.app, que é a plataforma da Bárbara, onde você pode ver esse e outros conteúdos muito antes dele se tornar público.
né? E você pode acompanhar com mais, assim, com muito mais possibilidades de você ter contato com a informação antes que ela se torne, né, esses vídeos se tornem públicos. E vai ser muito bom poder contar com vocês, companhia de vocês. Podem comentar à vontade na plataforma, eu estou sempre respondendo os comentários lá. E fiquem atentos que toda semana nós temos aqui, como de praxe, mais um episódio do Pode Atualizar. Muito obrigado a todos, obrigado, professor, e até a semana que vem.